Que a paz do nosso Deus esteja convosco. Abra sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 2, versículo 8. Lembrando que cada semana nós estamos meditando e estudando a respeito das 7 cartas que foram dirigidas às 7 igrejas da Ásia Menor. E essas igrejas que nós estamos vendo, elas se encontram no livro de Apocalipse. A semana passada, nós meditamos e estudamos a respeito da carta que foi dirigida à igreja de Éfeso. E hoje nós iremos ver o conteúdo que foi dirigido à igreja de Esmirna. Apocalipse, capítulo 2, versículo 8. Diz o seguinte: ao anjo da igreja em Esmirna, lembrando, o anjo da igreja é o pastor, o bispo responsável pela igreja. E ele recebia essa carta do apóstolo João, que por sua vez ele passava para o povo dessa igreja, que se encontravam em Esmirna. E lembrando que quem mandou João escrever essas cartas foi o Senhor Jesus. Continuando, ao anjo da igreja em Esmirna, escreve estas coisas, diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Então, o povo dessa igreja de Esmirna, eles estavam sendo perseguidos, mas eles permaneciam com a sua fé no Senhor Jesus. E outra coisa interessante que Jesus fala, que conhecia a tribulação deles, que eles eram pobres. Agora, essa pobreza que o Senhor Jesus se refere é material, mas espiritualmente eles eram ricos para com Deus. E certa vez, o Senhor Jesus, lá em Lucas, ele conta a respeito de um homem, o qual ele diz que ele não era rico para com Deus. Então tem pessoas que no seu relacionamento com Deus, na sua vida espiritual, elas são ricas, mas também tem aquelas que são pobres no seu relacionamento com Deus. E eu pergunto para você, como tem sido a sua vida espiritual? O seu relacionamento com Deus? Tem sido rico ou tem sido pobre? E a responsabilidade é de enriquecer no relacionamento com Deus, é do ser humano, é nossa. Então, quando a pessoa ela começa a buscar a Deus, ela se batiza nas águas,
ela morre para o mundo e ela passa a viver para Cristo, ela ora, ela vai na igreja, ela obedece à palavra de Deus. Então, essas são coisas as quais a pessoa aplica e através disso ela vai enriquecendo o seu compromisso com Deus, o seu relacionamento com o Senhor Jesus. E essa pessoa espiritualmente ela é rica para com Deus. Se de repente você diz, pastor, sabe, eu tenho sido pobre no meu relacionamento com Deus, então que você venha enriquecer no seu relacionamento para com o Senhor. E outra coisa, nós lemos no versículo 9, Jesus ele fala a respeito da blasfêmia daqueles que se declaravam judeus e não eram. Agora, na realidade, aqui ele está falando de pessoas que diziam que eram de Deus, isso na teoria, mas na prática eles não eram de Deus, mas sim da sinagoga de Satanás, ou seja, eles pertenciam ao mal, aos demônios e não a Deus. Continuando, versículo 10. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para serdes postos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Então aqui Jesus, ele estava fortalecendo o povo dessa igreja, dizendo o seguinte, para eles não temerem o que eles iriam sofrer, e que eles até mesmo seriam lançados na prisão, lógico, por causa da sua fé no Senhor Jesus, mas ele estava dizendo para eles permanecerem fiéis no meio daquela tribulação, daquela perseguição, e se eles permanecerem fiéis, eles iriam ganhar o quê? A coroa da vida, ou seja, a salvação, a vida eterna. E hoje isso, para mim, para você, no caso, acaba sendo também uma palavra de encorajamento para nós permanecermos fiéis a Deus, ao Senhor Jesus, independente da situação, seja dia bom, seja dia mal, o diabo pode se levantar, pode vir perseguição, mas nós temos que permanecer com a nossa fé no Senhor Jesus até a morte, ser fiel a Ele. O nosso compromisso, o nosso relacionamento com Deus, sabe, é parecido com um relacionamento de um casal. Então, um exemplo, o homem, quando ele vai se casar com a sua mulher, com a sua esposa, ele deve permanecer fiel até o fim. E da mesma forma, quando nós aceitamos, pegamos o compromisso de servir a Deus, de viver com Jesus, nós devemos ser fiéis e assim receberemos a coroa da vida, a salvação. Jesus, ele até disse que aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, persevere, continue em obediência para com a palavra de Deus, e como nós falamos,
permaneça rico no seu relacionamento com Deus, com o Senhor Jesus. Versículo 11 diz o seguinte: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. O que é a segunda morte? É o lago de fogo e enxofre que será lançado, o falso profeta, o diabo, os demônios e o anticristo. E lógico, todos aqueles que não querem viver em obediência para com a palavra de Deus. Mas aqui está dizendo que o vencedor, ou seja, aquele que permaneceu fiel ao Senhor Jesus, ele não vai ser lançado no lago de fogo e enxofre, ou seja, ele não sofrerá o dano da segunda morte. Amém? Então, essa é a palavra de hoje. Guarda ela no seu coração. E a semana que vem, nós iremos meditar e estudar a respeito da carta que foi destinada à igreja de Pérgamo. Lembrando que cada semana nós estamos meditando a respeito de uma dessas cartas que foram destinadas para as 7 igrejas da Ásia Menor. Se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva para que assim, quando eu publicar uma mensagem, você seja notificado. Deixe os seus comentários e compartilhe com outras pessoas. Até a próxima semana, se Deus permitir. Forte abraço, paz!